Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast da OAB Caruaru, na nossa TV OAB Caruaru no YouTube, o primeiro podcast do Sistema OAB no estado de Pernambuco. Gostaria muito de agradecer primeiro a audiência de todos vocês, a atenção, o carinho, o engajamento nas ações da OAB Caruaru. E você que não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, é só clicar aqui logo embaixo, inscreva-se no canal, ative também o sininho para que vocês recebam toda vez que nós encaminharmos novo conteúdo para nosso podcast, e também curta, comente, compartilhe. A gente faz um programa como esse com muito carinho, muita dedicação, muito trabalho de toda a nossa equipe da OAB Caruaru, e a garantia de um sucesso é justamente o acessar o maior número de pessoas para que a gente consiga compartilhar essas informações tão importantes que trazemos aqui com os nossos convidados. E hoje vamos falar sobre provas digitais na advocacia, um tema extremamente importante. É um tema recente também, então vai dar várias dicas a toda a advocacia e a você também que não é advogado, mas para entender como funciona essa questão de provas no meio jurídico. E nós temos a presença de dois grandes amigos, colegas advogados de profissão, Dr. Raimundo Albuquerque, que é advogado, mestre em Direito, especialista em cybercrimes e doutorando, e o amigo também e grande parceiro da OAB Caruaru, Rênio Líbero, que além de advogado é mestre em Direito pela Unisantos, é diretor da OAB de São José do Egito, procurador do município de São José do Egito e advogado, que é o título mais importante de ambos, né? Então agradeço aos dois e sejam bem-vindos. Vou começar com o Rênio Líbero. Seja bem-vindo, Rênio, ao nosso podcast. Fico muito feliz da sua presença. Você que é sempre um grande parceiro da OAB Caruaru, né? Sempre também nos recebe muito bem em São José do Egito, né? Com toda a sua equipe. Mando um abraço também para a Genilson, que é o presidente da subsecção de São José do Egito. A Laudiceia também, nossa presidente da OAB de Afogados. Inclusive já fiz o convite a ambos para estarem presentes aqui. Se Deus quiser, em breve eles estarão. E hoje você nos brinda com o lançamento do seu livro. Na verdade, essa semana, né, o lançamento do seu livro, e fico muito feliz com sua presença, Rênio. Olha, Fernando Júnior, meu amigo, é uma honra muito grande estar aqui junto com vocês, professor Raimundo aqui, né, com quem eu já tive a oportunidade de estar em outros momentos. A primeira vez eu era coordenador do curso de Direito lá em São José do Egito, o professor Raimundo foi dar uma palestra lá, e aí eu fui aluno também, né, estava lá assistindo. Da segunda vez ele já vai para um evento da ESA, né, nos brindar com a palestra sobre o tema de provas, né, no direito digital. E aí nessa ocasião eu tive a oportunidade de participar de forma singela do evento. E aqui hoje, mais uma vez, né, dividindo essa bancada com o professor Raimundo, ele que é essa expressão aí em direito digital, né, que tem ocupado os espaços no Estado e que tem incentivado a todos nós, inclusive a mim, né? Mas eu queria agradecer, Fernando, a essa oportunidade que você traz para a advocacia do Estado de Pernambuco. Tá professor Raimundo aqui, que é da capital, e estou eu aqui, que é do sertão, né? Então, Caruaru... Estou aqui que eu sou do Agreste. E estamos no Agreste aqui com você. Então, Caruaru construiu uma ponte, né, que está sendo responsável por capilarizar a nossa advocacia, né? O aperfeiçoamento da nossa cultura jurídica, né? As nossas prerrogativas por todo o Estado, né? A gente passou muito tempo vendo a OAB como uma coisa exclusiva da capital e hoje a gente, através de iniciativas como esta tua, né, como a tua diretoria tem feito, como as tuas comissões têm feito aqui em Caruaru, nós temos a oportunidade de ter essa inter-relação, esse relacionamento OAB São José do Egito, OAB Caruaru, OAB Afogados, OAB Caruaru, Serra Talhada, Recife. Então a advocacia hoje ela pode ser vista com esse tipo de iniciativa como uma coisa única no Estado, né? Então a gente precisa de iniciativas como esta tua. Não é à toa que eu não tive como recusar o teu convite. Estou me fazendo substituir nesse momento por outro colega na audiência para estar aqui, porque de fato o convite é uma lisonja, vale a pena, eu não poderia perder. Muito obrigado pelo convite e agradeço também aqui a todos que assistem o nosso podcast. Obrigado, Rênio, pelas palavras, agradeço a atenção de sempre, né? É muito importante a gente construir pontes, né? Acredito que a nossa classe ela só é forte quando ela está unida, né? E assim, não tem nada melhor do que a gente fazer essa união de toda a advocacia, de todo o Estado,
e, ao mesmo tempo, trabalhar, né? Então, o que a gente mais gosta de fazer, né, a OAB Caruaru e todas as subseccionais é trabalhar, se dedicar, né, fazer o máximo que a gente pode pela nossa classe. E aqui parabenizo também você, Rênio, pela sua atenção, dedicação, sempre promovendo a educação no sertão, no interior do estado, na capital, fora dela. Inclusive, eu estava até comentando antes da gente entrar no ar que eu encontrei Rênio um dia desse no aeroporto, né, quando ele foi fazer a defesa dele em São Paulo. E assim, muito nos honra sua presença aqui pela qualidade também, Rênio, de suas palavras, do profissional que você é, do livro que você fez. Então isso mostra que o interior tem profissionais de extrema qualidade também, né? Assim como os demais cantos do país, o interior de Pernambuco também merece esse registro. Então, obrigado pela sua presença, Rênio. E registrar aqui rapidamente a presença de Isaac, que é advogado de Toritama, Emily, Letícia Daniele, Rodrigo Piancó, grande amigo nosso. Abraço, né? a Rodrigo, meu amigo. Rodrigo, inclusive, Rodrigo, eu já faço o convite para você estar presente aqui, que sua palestra também é digna de elogios. E a advocacia aqui do Agreste precisa dela, viu? Você faz um trabalho brilhante aí no sertão. Também Selen, Dr. Selen, que é médico, que está aqui nos acompanhando. Sandra Ávila, Carol Tosaka, que ela inclusive é da OAB de Petrolina, né? Ela é inscrita na OAB de Petrolina. Obrigado, Carol, pela sua audiência. Bom, tem uma turma boa aqui. É nosso presidente da Comissão de Prerrogativas, Diego Cândido. Eva Oliveira, presidente da Comissão de Direito Penal, que vem fazendo ambos um excelente trabalho, inclusive o curso que realizou essa semana, né, que nós realizamos sobre provas digitais, teve a organização de ambos. Jaqueline Cruz, que é da Comissão de Direito Digital, e nossa diretoria, formada por Lúcia Cardoso, Nemésio Vasconcelos, Ranieri Coelho e Deise Vicente, também sempre presente nas nossas ações. Gustavo Lapa, advogado de Recife, Rafael Góes. Bom, pessoal, Sandra Ávila, gosto muito de vocês, obrigado mesmo pela audiência de todos. E agora, as considerações iniciais do nosso amigo também, o professor Raimundo Albuquerque. Grande Raimundo, obrigado pela sua presença, Raimundo. Que é isso, eu que agradeço aí, faço minhas palavras a do Rênio, né? Sempre bom eu tenho que deixar registrado, porque, Fernando, realmente você está fazendo um trabalho brilhante. Essa questão dessa conexão, da abertura, esse incentivo de trazer, vamos dizer assim, a atualização para o advogado em todas as áreas. Eu acompanho lá o teu Instagram, a OAB também Caruaru, vocês vêm fazendo um excelente trabalho. Continue assim, porque é isso que a gente precisa, fortalecer a advocacia, né? Em todos os ramos, em todas as áreas. E é sempre bom estar aqui. Você sabe que quando você comentou comigo, tem que ir para lá, a primeira coisa que eu disse, vou, né? Rênio, quando chama, precisa vir para cá, vou. Em nenhum momento eu digo, bem, olha só, eu vou. Não, eu vou. Eu digo que, por mais que esteja na capital, mas eu sou um cabo do Agreste e do Sertão, gosto muito dessa região. Então, estamos aqui para poder ajudar. Obrigado, Raimundo. E assim, nós que agradecemos em nome da OAB Caruaru pelo reconhecimento de todo o nosso trabalho. E aqui eu registro a dedicação de toda a nossa equipe, diretoria, conselho, comissões. A gente sabe que a gente não consegue fazer nada sozinho. E é muito importante quando a gente tem uma equipe engajada, que acredita naquilo que faz, que se dedica para o fortalecimento da nossa advocacia. E vocês são exemplos disso, né? Vindo aqui para fortalecer ainda mais a nossa advocacia com conhecimento jurídico de qualidade. E registrar aqui também Evelyn, Flávio Barros, João Paulo Carvalho, que está aqui nos assistindo e acompanhando a nossa live, juntamente com Vinícius, Alexandre Agrelli, que é presidente da Comissão de Eventos, Paulo Sérgio, Felipe, bom, tem Tarsila, Daniel Paixão, uma turma boa. Bom, pessoal, vamos dar início ao nosso podcast sobre a temática principal, provas digitais na advocacia. Eu gostaria de começar com o Rênio, para ele falar, inclusive, sobre o seu livro, que é Direito Digital em Tópicos Modernos e Avançados. Hoje se fala muito em direito digital, em provas digitais. Então, qual seria a importância desse tema para a nossa advocacia, para o dia a dia do advogado, Rênio? Olha, Fernando, é bom e, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande falar de direito digital ao lado de professor Raimundo, que é autoridade no assunto. Mas eu tive o privilégio de participar da escritura de um livro sobre o tema, né, com o meu professor e meu orientador Daniel Freire Almeida. Daniel Freire, que é uma autoridade em direito aeroespacial, que foi consultor da ONU
Então, a gente conseguiu publicar esse livro na editora La Winter, é uma editora suíça, né? O livro, inicialmente, ele foi escrito em inglês, depois foi traduzido para o português e hoje está sendo vendido pela Amazon, né? E eu tenho o privilégio de ser coautor deste livro. Inclusive, Rênio, a gente vai colocar depois o link para que os advogados possam adquirir o exemplar. A gente coloca na descrição aqui do nosso canal do YouTube. Perfeitamente, fico muito agradecido e lisonjeado. Então, falar de direito digital, Fernando, me trouxe uma perspectiva nova do direito. E nova porque a gente aprende que o direito é muito rico, né? O direito se relaciona com várias ciências, com a medicina legal, com a física, com a química. E aí, quando a gente vai para o direito digital, a gente percebe que surge uma nova coisa, sem fronteiras, sem limites. Não dá para imaginar direito digital sem falar de internet, né? E aí a gente sabe que a internet ela é uma coisa que foi inventada pelo homem e que é talvez a única coisa inventada pelo homem que o homem não conhece completamente, né? A gente não sabe até onde a internet vai chegar, né? A Forbes publicou uma matéria em 2019 dizendo que entre 2019 e 2024, este ano, a internet ela aumentaria 10 vezes de tamanho, mas isso era só uma projeção, né? No site de buscas Google são feitas 1000 pesquisas por segundo, né? Em cada resposta de cada uma dessas pesquisas que a gente faz, a Google leva 0,2 segundos para nos dar milhares de respostas. Não é uma resposta, não, né? Para cada pergunta, são aproximadamente 1000 computadores trabalhando para conseguir dar essa resposta tão rápida. Então, a gente não sabe que tamanho isso vai chegar. E, olha, inicialmente, quando eu comecei a estudar o direito digital, eu comecei a fazer uma comparação que hoje eu vi que ela é insuficiente para falar de direito digital. Eu falava para os meus alunos, olha, o direito digital vai se tornar algo como o direito civil, que a gente tem parte geral com nome, pessoa física, pessoa jurídica, direito civil 2, que a gente tem obrigações, direito civil 3, contratos, responsabilidade civil, família, coisas e sucessões. A gente vai ter uma gama... Cara, é muito maior do que isso. É muito maior do que isso. Porque como é que a gente vai falar, por exemplo, em LGPD, Lei de Proteção Geral de Dados aqui no Brasil, para tratar de dados sensíveis, se quem vaza esses dados é uma pessoa lá da Suíça? E nós não temos jurisdição para atuar na Suíça. Então, olha o problema de direito internacional que nós temos, que inclusive é tratado na obra, né? Uma coisa que me chama muita atenção é tratar de direito sucessório no direito digital. Porque, veja só, o que é patrimônio digital? Isso está definido onde? O que é patrimônio digital? Então, vamos lá. Aquilo que eu produzo na rede social é aferível economicamente? Gugu, quando morreu, em 2019, 2020, por aí, não tenho certeza, ele ganhou em 48 horas 1 milhão de seguidores depois que morreu. Ele tinha 1,9 milhão e foi para 2,9 milhões de seguidores. Então, aumentou mais de 1/3 o número de seguidores, agregou valor à rede social dele. Mas aí nós temos problemas dos mais variados, da ordem constitucional, da ordem processual. Veja só, nós temos a vedação da autotutela no ordenamento jurídico brasileiro. Mas as redes sociais, elas produzem as suas próprias normas. Elas se autotutelam, né? Aí você veja, a Constituição proíbe a pena de banimento. Mas se você descumprir uma das regras lá da comunidade Facebook ou Instagram, você pode ser banido. Então, olha a gama de coisas que vem... Para sempre, viu? Para sempre, né? Então, são coisas assim. Então, vamos lá. Um cliente meu me chega com um inventário e uma partilha para fazer. E no início a gente só se preocupa com a internet, com o direito digital no âmbito criminal, né? Dos crimes de internet, né? De hackers, de malwares, de crackers, de dark web, de deep web. Mas veja só, vamos lá para o direito sucessório. Os filhos de Gugu Liberato, os herdeiros de Gugu Liberato, têm direito a herdar a rede social dele? O que é que o Facebook diz?
O Facebook lá, nas suas normas, diz o seguinte, que o Facebook dele vai virar um memorial e vai perder maioria das funcionalidades. É só um memorial. Mas aquela rede social é um patrimônio que... Olha Carlinhos Maia. Hoje, o Instagram mais acessado do mundo é o Instagram de Carlinhos Maia. Olha a capacidade que esse cara... o Instagram dele virou uma marca. Ele fatura R$500 mil por mês, R$1 milhão por mês com o Instagram. O que ele promove, ele vende. O que as pessoas buscam patrocinar. Então, de repente, Carlinhos Maia, suponhamos, ou outra pessoa, vem a falecer. Essa rede social é um patrimônio aferível economicamente, ela pode ser herdada. A norma lá, a autotutela do Instagram, do Facebook, vai dizer que não. Mas se a gente usar a analogia do nosso direito civil, do nosso direito constitucional, é um bem aferível economicamente, tem que ser herdado. Então, quem é que vai regular, afinal de contas? Tá? Então, assim, o direito digital, ele é um mundo que se descortina. E aí, quando eu começo dizendo que aquela minha comparação inicial de que ia ser um novo direito civil com vários temas, ela está completamente equivocada. Porque vai ser um novo direito à parte, cuja capacidade de conhecimento, tal qual da internet, nós desconhecemos. Nós não sabemos até onde vai chegar o direito digital, né? E aí, professor Raimundo tem esse tema maravilhoso para nós advogados, muito caro, que é as provas digitais. Em meio a tudo isso, seja no direito sucessório, seja no direito criminal, como é que a gente vai conseguir trabalhar com provas digitais, com o direito digital? A gente sabe, é popular dizer, é um jargão dizer, direito é prazo e prova. E no direito digital, o que é prova? Aí é a especialidade de professor Raimundo. Na última palestra que eu tive a oportunidade de participar, de professor Raimundo, e participar palestrando também, eu aprendi uma nova ferramenta que, apesar de estudar o direito digital, eu não conhecia, uma ferramenta de busca que o professor Raimundo vai passar hoje no curso, então não percam o curso de professor Raimundo hoje. E aí, doutor Fernando, essa ferramenta que o professor Raimundo nos apresentou lá no curso, você pega o telefone do indivíduo e você consegue achar tudo. Endereço, faixa de renda, CPF, nome completo, nome da tia, da avó. Mas se ao invés de usar o telefone você tiver o CPF, dá certo. Se você não tiver o telefone nem o CPF, mas tiver um CPF, mas tiver o nome, dá certo. Então essa é só uma ferramenta para a gente encontrar pessoas. E aí, para encerrar, Fernando, essa ferramenta que eu aprendi a utilizar com o meu colega aqui, professor Raimundo, foi uma coisa, um feedback impressionante que eu tive, porque eu fui para o curso, eu participei do curso, eu dei minha palestra e eu assisti a palestra do professor Raimundo e 2 dias depois eu estava utilizando aquela ferramenta quando um cliente me procura para dizer, olha, doutor, eu preciso localizar essa pessoa, eu não sei por onde começar, eu só tenho o nome dela. Né? Hoje no PJE, aqui em Pernambuco, nós temos a dificuldade de ter que ter um CPF. Sim. Então essa ferramenta ela é indispensável para os advogados hoje. Olha aí. E eu estudando direito digital, eu não conhecia essa ferramenta. Você veja só. E aí 2 dias depois eu estou lá numa situação, o cliente me procura e eu disse, olha, é o seguinte, eu tenho como, mas é uma ferramenta paga. E aí eu cobrei um valor e ganhei a consulta e fiz a pesquisa e fiquei com a ferramenta para fazer durante um mês pesquisa para outros clientes. Olha, isso agrega valor, isso traz lucratividade para o teu negócio, para a tua advocacia, isso vai resolver os problemas da tua advocacia e os problemas do teu cliente. Então, por isso que é importante a gente ouvir muito mais aqui o professor Raimundo do que a mim. Vamos seguir. Perfeito, Rênio. Foi muito importante esse final e essa dica que você deu referente às ferramentas, porque isso mostra um exemplo que o curso que nós realizamos essa semana, que a OAB Caruaru se preocupa com a advocacia na prática. Então nós estamos fazendo cursos que não são teóricos apenas, mas sim também práticos para você fomentar, né, otimizar o seu trabalho no escritório. Né? E como você falou, você tem uma ferramenta que você conseguiu cobrar pelo uso dela numa consulta e que ganhou muito mais do que o valor da própria ferramenta. É o que a gente fala, né? Mais importante do que a ferramenta em si é você saber utilizar essa ferramenta, né? E ter conhecimento. E aí, Fernando, você dá um resultado rápido. Rápido, exato. Eu só cometi um erro. Era para eu ter ligado para Raimundo, olha, muito obrigado. Ou então vou era mandar uma parte da consulta aqui para ti. Ou então era para ter cobrado mais, né? Ou para ter cobrado mais, é verdade. Por isso que, olha,
Eu vou te dizer, o investimento hoje é quanto desse curso hoje? É R$120 R$120 para o jovem advogado e 150 para o advogado com mais de 5 anos. R$150. Então vamos colocar aqui R$150. Só essa ferramenta que o professor Raimundo vai passar para a gente hoje. Eu estou falando só de uma. Só uma ferramenta que ele vai passar para a gente hoje. Você consegue, numa consulta que você fizer para um cliente teu, para buscar um dado desse, e se eu preciso é porque todo mundo precisa, porque eu faço advocacia, eu milito. Olha, você paga o custo de hoje com uma consulta, e eu duvido que você não tenha no seu escritório a necessidade de descobrir o CPF de alguém, o endereço de alguém, a faixa de renda de alguém para fazer uma ação de alimentos, por exemplo. Então é o criminalista, é o civilista, é todo mundo. A advocacia precisa dessa ferramenta. Daí porque a importância da ideia, Fernando, que tu tiveste de trazer esse evento para aqui hoje. Isso é um evento muito importante. Jaqueline até nas suas palavras falou aqui sobre a herança digital. E aí, Jaqueline, eu já faço a sugestão para, no evento da comissão, convidar o nosso amigo Rênio Líbero para ele falar sobre essa temática. Jonathan Simões, que apresenta a Comissão de Direito do Consumidor, também aqui nos acompanhando. Roberto Rogério, Zé Ilson. Bom, Rênio, antes de passar para Dr. Raimundo, eu queria saber se no novo Código Civil, nesse projeto do novo Código Civil, está sendo observado esses pontos da parte digital ou não? Olha, Fernando, nós temos iniciativas isoladas, nós temos um PL hoje, cujo número eu não memorizei, mas é apenas um projeto de lei, que trata dos direitos das pessoas envolvidas na inteligência artificial. Então, o direito à informação, o direito à fonte, o direito ao respeito à dignidade. Então, assim, é coisa muito incipiente, né? Nessa minha palestra que eu faço sobre direito digital, uma das coisas que eu trato é da escassez de normatividade. Não é à toa que as redes sociais, elas se autorregulam, certo? Elas dizem o que pode e o que não pode. Elas dizem o direito. Olha, imagine. O Estado diz o direito. Foi isso que nós aprendemos, né, professor Raimundo? Sim. O Estado diz o direito. As redes sociais estão dizendo o direito delas. Elas nos banem, elas nos punem, elas dizem o que nós podemos fazer. Então, isso é escassez normativa. Tá? Então, LGPD é uma boa iniciativa, mas é muito pouco, é muito isolado. E aí, nesse meu livro, Fernando, uma das coisas que eu trato como é que eu vou fazer, como é que vai ter eficácia, efetividade, a aplicação da LGPD quando quem tratar os dados estiver em outro país, se a soberania impede que eu tenha competência territorial para atuar lá. Só se essa pessoa um dia vier ao Brasil. E se for uma pessoa jurídica que faça o tratamento indevido desses dados. Então, há aí uma disruptura, uma quebra da lógica do direito. A teoria do direito aqui, ela precisa ser repensada, rediscutida. É por isso que eu te disse, é um universo que se discutindo. Se você imagina que o direito é grande, o direito digital eu diria que é maior. E nós não sabemos o tamanho. Outra coisa, que inclusive a gente trata aqui nesse livro, quando eu precisar, seja um contrato internacional, vamos lá, você faz uma compra internacional. E aí, uma compra na Amazon, uma compra no AliExpress, e você precisa de demandar civilmente. E essa pessoa está em outro território. Como é que a gente vai fazer? Vai mandar uma carta rogatória? Para quem? Outra coisa, esse ambiente abstrato que é a internet, nós temos um certo anonimato. E eu estou falando um certo se a gente estiver falando da superfície, da internet como nós conhecemos, como a maioria das pessoas conhece. Se a gente for para a Deep Web, Dark Web, coisas que não são conhecidas pela maioria das pessoas, apenas 5% do conteúdo da internet, Fernando, está na superfície. 95% está na Deep e na Dark Web, na internet profunda, onde o anonimato é muito mais forte. Onde a gente muitas vezes não consegue quebrar o anonimato das pessoas. Como é que o direito vai atuar? Né? Então, uma das coisas que eu trago aqui nesse meu livro é a necessidade de aplicação de um princípio que já começou a ser pensado lá na Europa, que é o Forum Necessitatis. É a autorização por lei, mitigando a ideia de soberania territorial, de soberania estatal, de a jurisdição de um país atuar dentro do outro país para realizar diligências, prisões, etc. É uma coisa estranha demais, né?
quando a gente pensa no que a gente entende por soberania, é estranho demais esse princípio do Fórum Necessitatis. Mas se a gente começar a pensar em direito digital, a gente vai começar a pirar com a necessidade de fazer isso. Né? Perfeito. Então, obrigado, Reni. É como você abriu o nosso podcast falando que, pela perspectiva de 2009 a 2024, do crescimento de 10 vezes mais. 19 a 24. 19 a 24, 10 vezes mais. Então, cada vez mais a internet ela vai se expandindo, né? Os princípios de territorialidade, aqueles princípios antigos que na época não existiam a internet, então vão ficando cada vez mais situações conflitantes, né, com o dia a dia do cidadão, né, para resolver os seus litígios. Então é um tema bem interessante para a gente pensar para onde nós iremos, né, e para onde o direito vai nos resguardar. Registrar aqui Jaime Batista, que é advogado, grande amigo da OAB de Garanhuns, né, Felipe Branco também de Garanhuns, Renan Colino, grande Renan Colino, inclusive faz parte da OAB de Santa Cruz, nossa subsecção irmã aqui, vizinha. Thaisa Santos, Arabella Luiz também, grande fã do rock and roll, né, advogada, sempre junto aqui nas nossas ações. Bom, agora eu vou passar a palavra para o nosso convidado também, Dr. Raimundo, a respeito das provas digitais. Bom, Raimundo, é um tema que Rênio já fez uma introdução aí bem importante e interessante para que a gente possa justamente entrar nesse mundo digital, mas dentro desse mundo existem as provas, né? Então, assim, e as ferramentas são inúmeras. Então, gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa temática das provas digitais para o dia a dia do advogado. Bom, depois aí das palavras do Rênio, né, a gente fica até tímido de falar determinadas coisas, mas vamos lá. A questão da prova digital para o advogado hoje ele é primordial. Inclusive, Fernando, ontem um advogado estava reticente em participar do curso, porque achava que o assunto seria voltado apenas para o criminal. E não é. E não é. Isso. A prova digital, ela está voltada para todas as áreas do direito. Quiçá para toda a administração pública, enfim. Mas vamos limitar aqui a advocacia. Hoje, as provas, como eu digo lá como eu trago no curso, ou ela é digital, ou ela se tornará digital. Porque nós constantemente lidamos com prints de aplicativos mensageiros, de vídeos, Google Drive, né? Google, mas tipo alguns locais de nuvens, enfim, ou ela é digital, ou ela se tornará digital. E para isso, ele tem que ter o devido tratamento. Porque como a gente está vendo, principalmente hoje com o advento da inteligência artificial, inclusive, agora há pouco, todo esse corre-corre aí, né? Mas no final da semana passada eu estava no Congresso Brasileiro lá de Direito Penal em Fortaleza. O tema que eu trouxe foi justamente esse. Quais seriam os rumos da investigação criminal com o advento da inteligência artificial? Porque hoje nós temos as deepfakes. Hoje eu consigo pegar a sua imagem, Fernando, colocar você falando em japonês sem você nunca ter visto essa danada. Inclusive eu vi um vídeo um dia desse de alguns amigos que usaram esse... Eu acho que é um aplicativo, é? Tem um aplicativo. A gente consegue criar a imagem de pessoas que não existem. Isso é assustador. Só que também existe o contra-ataque. A minha entrada nesse ramo foi pelo seguinte. O meu tema de dissertação de mestrado foi sobre quebra da cadeia de custódia. Olha só, e não faz muito tempo, isso foi 2019. Quebra da cadeia de custódia de interceptação telefônica. Nós estamos em 2024 e eu nem falo mais em interceptação telefônica. Né? A gente trata mais de quebra aí de telemático, de dados. Então, o tempo, teoricamente, não é tão longo, mas houveram várias mudanças. Então, qual é a preocupação? Eu entrei nessa área, acabei entrando na cibersegurança e não tenho vergonha porque não é... Eu vi o Rênio falando aqui, né? Do cracker, do hacker, porque, na verdade, o hacker não é o cara mau, tá? Eu sempre gosto de deixar isso claro. O hacker é aquele cara que testa vulnerabilidades de sistemas. O cracker é? O cracker é o cara mauzinho, né? Então, o hacker é aquele cara que testa com autorização. Ele tem que ter uma autorização para mexer em determinado sistema. E existem vários ramos dentro da cibersegurança. E aí eu venho trabalhando com isso e acabei agregando isso à advocacia ao direito penal. Justamente porque
nós estamos lidando com provas digitais diariamente. Então, essa questão da prova digital, como que o advogado tem que analisar, como ele tem que colher, como ele tem que tratar, ele precisa ter esse conhecimento para rebater. Inclusive, no curso que a gente foi lá para São José, a gente estava conversando, eu, o Rênio e o Rodrigo, né? Tá aí nos vendo, um abração, Rodrigo. O Rodrigo tocou num assunto de um determinado caso, que foi colocado lá um print, eu falei, se eu tivesse do outro lado, esse processo não ia para frente. Não, e pior, era um processo meu. Não foi um print, foi um ato notarial. Eu não quis falar, né? Mas, foi um processo meu. Se tiver, da forma que você fez, inclusive você mesmo lá no curso falou, mas a ata notorial que está lá no CPC, e a gente comprova por que a ata notorial ela é de baixíssima confiabilidade. Então, assim, as provas digitais hoje, ela tem uma grande importância no mundo do direito. E o advogado, seja lá de qual área for, ele tem que estar pronto para saber como mexer com isso e como rebater isso. Né? Então, essa é a que eu vejo a importância aí da prova digital. As ferramentas que eu acabo trazendo para o curso é o que a gente chama de OSINT, que são ali as ferramentas, vamos dizer assim, que eu posso utilizar, inclusive até conversando lá com o Rênio no curso, que como ele disse, participou do curso, eu até disse a ele, acho que foi sua avó, que tinha falecido? Minha avó. Quando a avó dele tinha falecido, quem era a avó? Então, hoje nós temos ferramentas que a grande maioria das pessoas não conhece. Então, de repente, você tem informação aí de onde veio o tiro. Então, é isso que eu venho trazendo para a advocacia, para que ele possa trabalhar com maior tranquilidade. E foi bom saber essa informação do Rênio, né? Que ele trouxe aí, que ele já vem colhendo frutos, porque existe ainda uma resistência muito grande por parte dos operador, e não é só advogado, não. Pelos operadores do direito. A gente entra num processo penal, onde, vou falar da minha área, onde quem está defendendo não sabe mexer com provas digitais, ou quem está investigando, por exemplo. A gente vai para o Ministério Público, por exemplo, oferta uma denúncia com uma prova digital não confiável, vira um processo. O juiz não sabe com o que está mexendo, a acusação e nem a defesa. E, por vezes, a pessoa ou ela é condenada, injustamente, ou ela é absolvida, sei lá, injustamente, porque ninguém sabe mexer com esse troço. E, inclusive, o meu projeto de início para entrar no doutorado, Rênio, foi justamente a análise de verificar quantas pessoas já foram condenadas com provas digitais, sem a devida fiabilidade da prova, de analisar se aquela prova era fiável ou não. E isso é muito importante, porque isso está no nosso dia a dia. Imagina, eu pego lá uma imagem de Fernando, metendo pau em todo mundo, aí vai lá e denuncia o Fernando e ninguém sabe mexer com esse troço e de repente tá lá você sendo condenado por mas eu não fiz isso, mas não tem nenhuma comprovação, né? Sim. Dentro de uma sistemática ali digital que comprove ali que ali foi uma deepfake, por exemplo. Porque então, os operadores não estão preparados para lidar com essa prova. Não estão preparados. Porque e não adianta, né, doutor Raimundo, doutor Rênio, só o advogado se preparar... Não. Se aqueles que estão ali para julgar não tiverem também o conhecimento necessário. Né? Mas que é bom, viu, Fernando? Quando você chega na audiência que só você sabe, é bom demais. Porque, veja, o não saber... E é uma frase que eu levo às vezes na audiência, quem está do outro lado quer rechaçar. Eu sempre digo, por não conhecer não quer dizer que não existe. Não é porque você não conhece do tema que não existe. Porque, mas quer rechaçar como se aquilo... Não. Aquilo existe. Imagine você trazendo uma informação, por exemplo, se utilizando de inteligência artificial. Hoje nós temos programas de inteligência artificial que eu pego lá o depoimento da pessoa e ela vai te dizer, através de uma inteligência artificial, se essa pessoa, naquele momento do depoimento, estava nervosa, olha só, se ela estava chateada, se ela estava triste. Mas eu levo isso para o processo, dizendo que aquilo foi através de um sistema de inteligência artificial. Mostro a metodologia para você que está do outro lado, se quiser auditar, pode auditar. E você não sabe fazer isso. Entende? Então, essa questão do trato com a prova digital hoje, para os profissionais do direito, seja lá que área for, ela é muito importante. Temos aí, semana passada, eu acredito, acho que foi o TRT, não sei se foi o TRT que trouxe a informação de que aceitaram, e aí o pessoal que trabalha com direito do trabalho, a geolocalização para comprovar que o empregado que estava ali naquela celeuma não ia receber horas extras, porque pela geolocalização ele não estava no local do de aparelho trabalho. celular.
do aparelho celular. E aí você imagina isso para trabalhador externo, né? Entende? O impacto dessas ferramentas digitais no processo... é penal, é criminal. O impacto dessas ferramentas no direito do trabalho e no direito civil é tão grande ou maior do que no direito penal. Exato. Então, assim, as pessoas subestimam isso e é uma realidade. Então, esse é o problema. Ainda existe uma resistência muito grande para que o profissional... É como eu falo, inclusive nos cursos. Você não precisa ser como eu, né? Tipo, que tá lá enfurnado com cibersegurança. Não precisa. Mas o básico, né? A mínima informação de saber como coletar e saber como rebater, eu preciso ter. Porque imagina a quantidade de pessoas que perderam um processo porque tinham atas notoriais ou prints de WhatsApp sem a devida fiabilidade da prova. Então é um impacto muito grande isso. E no meu caso eu ganhei, viu? Mesmo com a ata notarial eu ganhei. Eu vou registrar aqui também Monize Carvalho, advogada de Gravatá, grande amiga. Diego Galvão também, que faz parte do jurídico das prerrogativas da OAB Pernambuco. Catiene, advogada, agradeço a todos vocês pela audiência. Raimundo, e sobre as ferramentas, né? Então o Rênio falou bem que tem uma ferramenta que você consegue coletar um grande número de dados, né, de informações daquela pessoa. Como é que fica a questão da proteção das informações pessoais da sociedade como um todo, né? Porque essas informações elas são públicas, né? São dados sensíveis, como é esse tratamento, quais são as consequências, as implicâncias jurídicas também, porque hoje a gente fala muito, como o Rênio bem falou, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então assim, de órgão fiscalizador, mas na prática a gente vê assim que nós estamos muito atrasados ainda, ou seja, a lei está vigente, mas na prática pouquíssimas empresas estão se preparando para isso. Né? O direito em si ele não vem acompanhando essa evolução tecnológica, essa é a verdade. Então, como é que a gente faz? É justamente essa informação que a gente traz para o profissional de como ele coletar essa informação, porque essa ferramenta é uma ferramenta pública. O problema é que as pessoas não conhecem. Essa é a diferença. Não é... A questão das informações não é algo... é como se, por exemplo, até no curso passado, a gente tem aquela ideia ou aquela informação de que, olha, estão me vendo pela câmera do meu computador. Isso a gente tem como mostrar como se faz. Né? A gente traz a informação de que aquela situação em si, ela pode realmente causar um prejuízo ali criminal. Mas... outras ferramentas, elas são abertas. O problema é que as pessoas não têm conhecimento. Então, é como o Rênio... E professor, ele demonstra, viu? Isso. Ele demonstra, ele entra lá no computador, eu vi. joga no slide e demonstra, Inclusive, abre uma câmera lá na Coreia do Sul. Inclusive, olha o Diegão aí, chegando. Só fazer um registro aqui, Diego Cândido, nosso presidente da Comissão de Prerrogativas, está aqui no nosso estúdio. Inclusive, estava nos acompanhando aqui online e agora está aqui presente. E parabenizar Diego pelo seu trabalho na Comissão de Prerrogativas e no Conselho da OAB Caruaru e também como vice-presidente da Anacrim. E Felipe também aqui presente, advogado, né, que jurou recentemente na OAB de São José do Egito, né, nos deixou aqui em Caruaru, né, mas também foi para um local bem aconchegante também. Então, agradecer a presença dos dois. Sim, inclusive, essas ferramentas, elas são públicas. Né? Como o próprio Reni falou, não, eu pago um X por mês para poder utilizar. Não é uma ferramenta que a gente utiliza, por exemplo, hackeando alguém. Sim. Certo? Existem algumas ferramentas, por exemplo, existe uma ferramenta que a gente chama o Google do hack, né? Que será apresentado. Revelado no curso. Porém, agora, existem as ferramentas que elas são de utilidades ali públicas. Essas informações, a partir do momento que elas são extraídas, e se você quiser levar para determinado processo, existe uma forma de você coletar, trazer de onde porque a prova digital é justamente isso. É o apresentar e dar condições de quem queira refutar, fazer a auditabilidade, que é o que o STJ vem cobrando. Como é que você trouxe isso? A outra pessoa tem como replicar de forma... Tem. Então, não tem problema nenhum, certo? Então, são informações como a gente vê, por exemplo, em sites que a gente vai trazer lá, tipo Portal da Transparência, certo? Então, essas informações elas são trazidas de forma bem tranquila. E essa ferramenta ela é tão importante. Ontem à noite mesmo, uma pessoa entrou em contato, olha, esse número aqui estão se passando por mim. Na hora,
Ó, possivelmente é o fulano, mora tal lugar, o e-mail é esse, o nome do pai e da mãe é esse, o WhatsApp que está ativo é esse, tem os números. Ô Então, enfim, Raimundo, isso. veja, nessa situação de utilizarem números, né, eu acho que todo mundo aqui já foi vítima desse Já. golpe. Né? Parece que tem uns que até pegam o seu número mesmo e conseguem fazer uma clonagem, mas a grande parte é um número estranho, diferente, bota sua foto ali, e aí a dúvida que eu tenho e outras pessoas têm. Como é que conseguem acessar a nossa agenda? Porque geralmente eles mandam uma mensagem para a mãe, para o pai, para a esposa, para um amigo próximo. Né? Então, ou seja, quando seria um número aleatório, eu disse, não, pegou um número aleatório e se colou. Mas nesse caso não, você vê que é direcionado. Sim. Eles vão naquelas pessoas que realmente têm um vínculo. Como é que eles conseguem descobrir? Eles entram de fato na sua agenda, no seu WhatsApp. Mas, e aí, isso aqui não tem problema nenhum de trazer, que é o seguinte. A questão da invasão de telefones celulares, ela acontece de algumas formas. Certo. Uma delas é o que a gente chama de espelhamento do WhatsApp. Eu vou falar do WhatsApp porque é o que é o mais utilizado. Exato. Espelhamento do WhatsApp. Que é aquela situação que você pega o telefone, vai lá, bota no computador. Essa é uma. A outra é a engenharia social. Essa dá mais trabalho. A gente que trabalha com isso é um jogo de paciência. Porque eu começo a observar quem é Fernando. Por onde Fernando entra? O que é que ele... ele vai para determinados restaurantes. Então já sei qual é o tipo de comida, por exemplo, que ele gosta. Mas ele botou lá a foto de aniversário do pai. Quem é o pai? Então a gente vai. O problema todo é que essas informações somos nós mesmos que fornecemos diariamente. Vou dar outro exemplo. Quando você tira uma foto no seu celular, ele traz a indicação de algumas informações. Por exemplo, latitude e longitude. Então, por exemplo, quando alguém está lá em qualquer lugar que seja bonito, aí bota lá, eita, a bússola quebrou, para dizer que não quer dizer onde está, mas eu tenho como baixar aquela foto, pegar essa latitude e longitude e dizer exatamente onde você está. Entende? Então veja que... Mesmo um exemplo, uma foto no Story. Uma foto no Stories. Temos ferramentas que, por exemplo, alguém começa a ameaçar o Diego. Sim. Mas ele botou no Stories, uma hora vai encerrar. Temos ferramentas de extrair aquelas informações para saber de onde veio, qual é o IP. O IP não quer dizer quem é. O IP a gente vai identificar a máquina, o telefone, o computador, enfim. Então essas informações estão lá. Por exemplo, quem utiliza determinados telefones em que faz backup? Acho que vocês já devem ter visto isso. Às vezes o telefone pede lá backup, 1 semana, 1 mês, tal. Aquelas informações, se você clicar em fazer backup, aquelas informações que quando você conversa comigo está criptografada, entre eu e você está criptografado. Mas se tiver fazendo backup, ele vai para o provedor, que é o que as pessoas chamam de nuvens. Aquelas informações estão todas lá, inclusive a sua agenda. Então, inclusive hoje, quem trabalha com cibersegurança, existe uma preocupação muito grande com a estrutura das nuvens, a proteção das nuvens. Dá para chegar? Dá para chegar. Uma outra informação que nós temos é o que a gente chama de SIM swap. O que é isso? Esse é mais, como eu posso falar? Mais complicado. Que é o seguinte, eu vou pegar um chip, certo? Zerado, e vou sequestrar o seu número. Eu consigo o seu nome completo, o seu CPF, porque a gente sabe quais são as perguntas básicas que cada operadora faz, para constatar que é você. A partir do momento que eu tenho essas informações e entro em contato, é você. Então, aquela tua numeração passa para esse novo chip e o seu celular para de funcionar. Teve uma época que também estava muito comum aqui em Pernambuco, acho que foi o ano passado. Muita gente perdendo o número, de repente o seu sinal cai. Isso. Você não consegue mais ter acesso à internet, aí você já sabia que você estava sendo vítima de um golpe. Né? E aí é até uma informação que o Renio trouxe que a gente pode utilizar nesse caso. Por vezes, na engenharia social, por exemplo, eu começo a observar que Fernando gosta, vou dar um exemplo, gosta de carros importados. Eu me passo por um vendedor, digo, olha, aqui é da empresa tal, eu sei que o senhor gosta de tal carro, nós temos algumas informações. E porque a engenharia social é estimular você fazer algo que eu quero. E aí eu trago essas informações e digo, olha só, mas eu preciso de tal informação para poder validar, vai chegar um código para o senhor e tal, e as pessoas caem. Ele passa aquele código, a partir daquele momento, pronto, eu tenho
todas as informações, porque a vida das pessoas hoje estão praticamente no telefone celular. Verdade. Então, como fazer isso? Então, como se precaver disso? É uma das coisas que a gente trabalha no curso. Né? E as pessoas veem, porque a gente falando é uma coisa, as pessoas vendo como funciona. Alguém aqui já deve ter recebido, não sei você, um número do exterior, mas escrevendo em português, dizendo que tem um trabalho para você. Sim. Pronto. Eu te mostro como é que é feito isso. Então, assim, existem N ferramentas, né, que se utilizam em investigação digital, que a gente chama, ou em cibersegurança, para que a gente possa se resguardar disso. Então, como você responde a tua pergunta, como é que as pessoas sabem disso? Porque tudo está no seu telefone. A sua agenda que está lá, até a sua nota, o teu bloco de notas, se você colocou lá para ficar em backup, sobe tudo. Então, se eu invadir lá as nuvens, eu vou pegar tudo. Perfeito. O hacker do mal, ele tá pronto, ele já te conhece. O cracker, pelo amor de Deus, respeita a minha categoria. O cracker ele tá pronto para te pegar. Sim. Eu quase fui vítima recentemente. Eu fiz um júri, eu fui ameaçado por um familiar em plenário, e aí a OAB emitiu nota, e eu publiquei nas minhas redes sociais aquela nota. E aí no dia seguinte eu recebo uma mensagem, uma pessoa se passava por uma jornalista da TV Asa Branca querendo me entrevistar. Eu quase caio, porque me interessou falar sobre o assunto. E aí, quando ela começou a falar e pedir, olha, eu vou mandar a gente vai fazer uma chamada de vídeo, eu vou te mandar o código da chamada, confirma aí pra mim. Olha, eu ia perder meu WhatsApp. Então, às vezes você pensa, não, quem caiu é bobo, cara. Não. Eles criam um contexto envolvente. É a engenharia social, engenharia né? social. Essa engenharia social, que o professor Raimundo falava do carro, cara, eles criam um contexto envolvente, eles te pegam na tua fraqueza. Verdade. E assim, de maneira muito fidedigna, né? Exato. Eu gostaria de só registrar aqui a presença de Jossi, que é tabelião do cartório de Riacho das Almas, Bárbara Ferreira, Stephanie Santos também, Pierre, Whitson Pierre, que é ex-presidente da OAB de Arco Verde, um grande amigo e parceiro, Sandra Anselma também, Bernardo Filho, um grande amigo, Vilmário, Vitor Santos. Obrigado, pessoal, pela grande audiência que nós estamos tendo aqui com o nosso programa. Certo. Essa questão da engenharia social, inclusive, tem uma infração que eu até parei de cobrar. Porque foi o seguinte. De cobrar o quê? Cobrar a consulta? A consulta, porque é fácil de resolver. Vejam só, como as pessoas entram Mais fácil para você, Raimundo. Não, mas veja só. Estava acontecendo o seguinte golpe. As pessoas faziam determinada engenharia social, se passava por uma mulher. Entrava em contato com a pessoa via Instagram, por exemplo. Começavam uma conversa mais íntima, pediam nudes. A partir do momento que ele enviava, de repente, entra um homem na conversa. O modus operandi é exatamente esse. Um homem entra na conversa, dizendo que é pai daquela criança, que ela é menor de 14, e começa a ameaçar. Se você me pagar... Estou aqui, né? Estou aqui. Tivemos casos em São Paulo que a pessoa cometeu suicídio, porque não aguentou a pressão. Tem até um seriado, Black Mirror, na Netflix, né, que ele retrata várias situações e tem uma nesse sentido, né? Pronto, mas isso vem acontecendo aqui ainda. Então, só que eu comecei a verificar que mudou a onda. Não é só com homem, agora é com mulheres também. Então entra dizendo que é o pai, que é menor, tal. Quando você não cede de imediato, daqui a pouco vem uma imagem de uma delegacia. Porque, veja, se você procura na internet, imagem de delegacia, vai aparecer aquele fundo com símbolo Polícia Civil e tal. Rapaz, aí começa, olha, aí entra uma segunda pessoa. Olha, eu sou policial tal, fulano veio aqui, seu mandado de prisão já está pronto, mas se acerte com o pai e tal. Um dos últimos casos que eu tive, o senhor, ele estava sendo extorquido há 5 meses e ele não aguentou mais. Quando ele começou a contar a história, ele falou, pode parar. Vou resolver essa situação agora. Só bloqueia o número e acabou. Não. Só bloqueie e esqueça. Não toque no assunto. Mas esqueça. Agora veja, o senhor vai bloquear e pode ser que eles entrem em contato com outro número. Bloqueie de novo. Pronto, acabou. Resolveu o problema. Só que as pessoas, às vezes, não procuram ajuda. E isso é um problema. Então veja que a questão da engenharia social, ela
ela, para quem trabalha com isso, é uma arma muito importante. Até porque as pessoas jogam as suas informações na internet. Fotos de filhos, de pai, de mãe, por onde andam. Não é que você não coloque onde você anda, mas coloque depois que você passou. Porque isso é um risco muito grande. Estou em tal lugar, ou quero sequestrar o Fernando, já sei que ele está no restaurante. Foi o que aconteceu com um promotor colombiano, que ele casou, lembra? E ele foi para uma ilha no Caribe, ano passado, eu acho. Ele casou, inclusive foi o promotor que atuou no caso do jogador Ronaldinho. Ronaldinho não. Ronaldinho Gaúcho. Ele foi preso no Paraguai. É a questão do passaporte? Pronto, foi aquele promotor. Ele casou, foi passar a lua de mel numa ilha no Caribe e trouxe a informação dele estava hospedado. Ele estava na beira-mar, o pessoal veio de jet ski e matou ele naquele momento. Matou ele? Matou, foi morto. Então vejam que essa questão das informações, a gente acha que é uma coisa banal. Lógico, não é viver em constante, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com as informações que são lançadas, porque depois que vai para a internet, essa questão das imagens, principalmente que é uma preocupação agora do período eleitoral, essa questão das imagens, como tem muitas imagens das pessoas na internet, eu capto uma imagem daquela e coloco, como eu te falei aqui, a deepfake, e coloco uma voz de determinado candidato xingando determinado candidato. Eu acho que assim, cada vez mais os desafios são maiores. Quando a gente fala também de eleições, esse ano é uma eleição municipal e diante dessas inúmeras ferramentas que, veja, quem é especialista conhece as ferramentas e já sabe o que pode acontecer sendo utilizada de maneira negativa, né, para o mal. Mas o cidadão, a grande maioria, desconhece essas ferramentas. Então, quando eles olham já ali aquele vídeo que foi encaminhado no WhatsApp, por exemplo, eles já acham que é verdade, porque antes a gente tinha aquela visão que se for foto, tem como manipular. Sim. Mas vídeo não tem. Hoje já não é mais assim. Sabe aquela frase, contra fatos não tem argumento? Discordo. Contra fatos há argumento. Isso. Porque hoje eu preciso verificar o fato e constatar de forma técnica se aquele fato é verdadeiro ou não. Como eu te disse, hoje em dia a gente pode manipular voz, imagem, criar uma pessoa que não existe através de inteligência artificial. Mas também eu tenho que saber como demonstrar que aquilo ali não é verdadeiro. E esse é o grande desafio para nós, operadores do direito. E quando eu digo operadores, eu estou incluindo todo mundo, porque essa é uma problemática. A gente apresenta, e como eu disse, as pessoas que não sabem tratar daquilo, não é porque você não conhece que não existe. Sim. Mas eu preciso demonstrar de forma técnica como eu analiso, como eu capto, como eu apresento e como eu posso impugnar. E é isso que a gente vai, né, que a gente trabalha aí no curso. Perfeito. E estudiosos dizem, Fernando, que nós estamos na 4ª Revolução Industrial, que é essa revolução tecnológica que nós estamos vivendo. E eu te dizia agora há pouco de que há uma disruptura da teoria do direito, né? Da teoria normativa Sim. do direito. E aí, diante disso que o professor estava falando, o professor Raimundo estava falando, veja, contra fatos não há argumentos. Não haviam argumentos quando a gente tinha o fato social puro e simples, né? Então, o fato social, quando ele tem relevância jurídica, quando ele interessa ao direito, o direito vai se preocupar com ele. E agora nós temos uma coisa que nós estamos começando a perceber, que é o fato digital. Né? A disruptura das novas tecnologias no direito, ela provoca uma situação tal que nós temos que rever nossos conceitos. Né? Porque, como o professor Raimundo dizia, é capaz e é possível que alguém produza um vídeo com uma pessoa confessando o crime. E aí, lá no processo penal arcaico, que a gente talvez já possa dizer assim, viu, professor Diego? Tá ali. No processo penal arcaico, a gente, não, ele confessou, não está sob coação, não está sob ameaça, a confissão é válida. Não. Ele confessou de verdade, a gente não está falando de coação, de ameaça, não. A gente está falando de uma modificação, de uma engenharia digital que vai produzir, eu tenho condições, como dizia o professor Raimundo, de colocar palavras na tua boca, literalmente e digitalmente. Você está confessando um crime naquele vídeo. Né? E aí agora eu não vou me preocupar só se você confessou diante de uma coação moral irresistível, diante de uma ameaça. Não. Se você teve suas garantias constitucionais preservadas, eu não vou mais me preocupar só com isso. Essa era a preocupação antiga
do criminalista. Atualmente, eu vou ter que analisar o vídeo e dizer, olha, esse vídeo aqui, ele é fidedigno? Ou tem uma fraude nele? Então surge um novo componente, surge uma nova coisa para o direito. E essa é a problemática. Os operadores, eles não estão preparados para isso. Porque se entra, nesse exemplo, se entra um vídeo desse e eu não tenho alguém do outro lado para dizer assim, ou o fiscal da lei não tem esse... Acabou a vida dessa pessoa. Verdade. É muito grave, é muito sério. Nessa questão dos fatos que Rênio bem falou, né? A gente sabe que, assim, infelizmente, tem pessoas que já manipulam os fatos concretos sem ser digitais. Né? Você falou de uma forma, a pessoa já deturpa, né? Ou então já utiliza o fato de você estar em determinado local para dizer que você estava ali fazendo outra situação que você não estava. Imagina quando você tem mecanismos digitais, aplicativos, etc., que além do mais consegue manipular sua voz, sua imagem, né, tudo. Eu vou fazer um neologismo aqui. Eu acho que talvez alguém já tenha dito e discutido isso por aí. Eu não conheço. Nós tínhamos, especialmente no direito processual civil e no direito processual penal, uma coisa chamada verdade real e verdade processual. Sim. Hoje a gente tem uma terceira que precisa ser a verdade digital. Isso. A verdade processual, ela precisa ser confirmada através de todas essas ferramentas que o professor Raimundo está falando. Sim. Certo? Então, se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho o conhecimento de uso dessas ferramentas para descobrir se de fato aquilo ali foi ou não manipulado, se de fato aquilo ali é ou não real, e o professor Raimundo vai ensinar hoje, por exemplo, como a gente pegar uma foto e saber se essa foto ela é fidedigna, se ela tem uma cadeia de custódia, se ela respeita, se ela tem um código hash. Ele vai falar disso hoje, né? É fantástico isso. Aprendeu, hein? Bonitinho. Mas eu fui seu aluno. E aí, Rênio e Raimundo, entra naquele ponto da questão da ata notarial, Isso. que não seria um meio mais que seria confiável ou correto para captar uma prova, ou é melhor utilizar o Verifact? Existe não só ele, existem outros softwares que conseguem fazer toda a cadeia de custódia daquelas informações e trazer alguns metadados que são importantes para dizer, não, a confiabilidade dessa prova aqui ela é altíssima, porque a gente acaba aferindo conforme o grau de fiabilidade daquela prova. Então, não só essa como você trouxe, mas existem outros que estarão no curso, certo, apresentando ali como fazer, como captar, como tratar, enfim, para que eu apresente para o magistrado, olha, doutor, é isso aqui. Mesmo que ele não entenda nada, ele vai, olha, porque não basta apenas eu analisar, coletar e tratar, né? Eu também tenho que saber apresentar para o magistrado, porque pense que aquele magistrado, pode até ser que eu encontre, mas a grande maioria não entende. Como é que eu vou explicar para ele? Então, eu tenho que saber também apresentar isso como prova. Então, a ata notarial, eu não uso. Eu já usei, mas eu não uso mais não. Tem um juiz lá da Paraíba, doutor Pedro, ele foi colega meu, professor de Direito, e ele gosta de dizer, eu acho fantástico, ele tem um respeito enorme pelos advogados, é um cara que escreve, que produz muito, né, que tem práticas, inclusive ele ganhou um prêmio Inovari, né, com a prática lá no presídio, acho que de Princesa Isabel, um cara fantástico, e ele diz, o advogado é o primeiro juiz da causa. Né? Ele diz que o advogado é o primeiro juiz da causa porque quando você recebe aquela demanda no teu escritório, você vai fazer ali um certo juízo de valor para saber se aquele direito é viável ou não, se aquelas provas são confiáveis ou não. Imagine quando o doutor Pedro descobrir a importância, se é que ele já não sabe, do direito digital e da prova digital. Hoje, mais do que nunca, o advogado é o primeiro juiz da causa. Sim. Porque a gente vai valorar essa prova antes do juiz. A gente não sabe se o juiz conhece de prova digital. Primeira coisa. Né? A maioria dos juristas não conhecem, isso é fato. A gente não sabe se o juiz conhece dessa prova digital. Né? E a gente não sabe se ele vai fazer a valoração dessa prova digital tecnicamente. Ou se ele vai ver a foto e vai chegar a uma conclusão de que se está na foto ou se está no vídeo é porque houve. É a ideia contra fatos, não há argumentos. Né? Então, essa prova ela precisa ser valorada tecnicamente do ponto de vista digital. Né? Então, mais do que nunca, o advogado tem que estar preparado para isso. Porque senão você vai deixar no processo penal o seu cliente ser condenado. Sim. Injustamente. No processo civil, você vai perder suas demandas. Né? Poxa, ninguém vai...
Fernando, faz quanto tempo que tu assinasse um cheque? Faz tempo, viu? Faz tempo, né? Cheque. Mas Pix tu manda todo dia. Sim. Então, Inclusive antes de entrar aqui. inclusive antes do podcast aqui. E aí, veja só, é um contrato digital, nós estamos colocando ali uma assinatura digital, fazendo uma conferência digital naquilo ali. E se a gente for discutir aquilo ali agora, se você fez ou não, imagine, antes a gente fazia o cara crachá do cheque, se a outra pessoa não impugnasse a assinatura, não, a assinatura é sua, é. Se, não, eu vou impugnar a assinatura, vai ser uma perícia grafotécnica. Ia colocar lá no microscópio e ver a quantidade de pixel que soltou a caneta, corresponde à assinatura, não, tá bom. Então, a prova é lícita e acabou. Hoje, a prova digital, esse perito que fazia essa perícia física, digamos assim, ele não vai mais existir. Né? Nós vamos precisar de profissionais de cibersegurança, nós vamos precisar de técnicos da área, né? De hackers, né? De crackers, de pessoas que possam identificar ou não, depende se defesa ou se ataque. O professor Fernando, ele é específico nisso. Então, essa prova, ela é verossímil, e o juiz, não sabendo fazer essa pesquisa, ele vai precisar de quem para valorar essa prova? E aí, Reni, você falou sobre a questão do cheque, né? Faz quanto tempo que a gente não assina um cheque, mas faz quanto tempo que a gente não assina um contrato? Porque hoje em dia tudo é digital, PDF, você tem o assinador digital, né? Então utiliza o nosso token, né? Então, assim, vários contratos. Recebe por e-mail. A gente contrata um plano de telefonia, por exemplo. Aí você faz as assinaturas, tudo de maneira digital. Né? Então, assim, até que ponto existe essa confiabilidade, né? Essa autenticidade? É difícil. Então, é isso que no curso a gente traz essa informação. Quando que esse documento digital é fiável? Esse e-mail, como é que eu comprovo que esse e-mail, sei lá, existem algumas informações do e-mail que eu tenho que apresentar com um e-mail. Sim. Para poder comprovar que houve. Por exemplo, há um tempo atrás nós entramos nós habilitamos para fazer uma audiência de custódia e na audiência de custódia nós não fomos informados da audiência. E eu mandei o e-mail... Infelizmente, isso é comum. Né? Né? E aí eu mandei o e-mail junto com as informações que tem que ter o e-mail no HC mostrando que foram enviados 3 e-mails, apresentei e deu certo. Mas não é só captar, é saber como apresentar. Então, essas questões de provas digitais, nessa conversa que a gente está tendo aqui, a gente vê que não é só para o direito penal. Vocês estão falando de contrato. Então, eu vou te mostrar quando é que esse contrato digital, o que é que eu tenho que identificar nele para que diga que esse contrato é fiável. Bom, eu gostaria aqui de registrar a audiência de Edilma Florencio, Alexandre, Rafael Carvalho, André Aguiné, Lucas Pitáfio, Gisele Menezes, Edgar Costa, Nádia, Jônio Carvalho, advogado de Bezerros, Eduardo Florencio também, um grande amigo nosso, Lila Maciel, bom, Vandré Tenório, Everaldo Paladino, Fernando Reis Filho, que inclusive faz parte da subsecção de Arco Verde, salvo engano. Jaqueline Cruz, é diretor da OAB de Arco Verde. Simone, Sandra Anselmo, Vitor Rodrigo, Manuela Santos, Rian Veras. Bom, pessoal, fico muito feliz com a presença de todos vocês. E por fim, Raimundo, a gente já está no nosso tempo final aqui para encerrar o nosso podcast. E antes de agradecer a vocês dois, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão de telefonia. Quando existem aqueles números estranhos que ligam para você, né? Seja um número internacional ou local, existe a possibilidade de você atender nesse número, captar os dados, ou isso é lenda urbana? Não. É lenda urbana, né? Captar os dados não, mas eu posso captar a tua voz. A questão da ligação, por exemplo, de vídeo que o Reni falou, Pronto, há uns dias atrás eu estava viajando e meu irmão estava comigo. E ele recebeu uma ligação via WhatsApp de uma mulher dizendo ser advogada. Ele não a reconheceu. Aí ela falou, não, eu vou fazer uma ligação de vídeo, eu não atenda. Se ele não reconheceu, eu disse, ele não atenda. Então é importante essa dica. Você em casa, que receber uma ligação de vídeo de alguém que você não conhece, não atenda, né? Porque no momento em que você atende essa ligação, eu posso captar aquela imagem e produzir o que eu quero com a tua imagem. Por exemplo, nós temos softwares que, por exemplo, tem lá o Fernando segurando uma flor. Eu posso retirar aquela flor e botar uma arma, por exemplo. Sim. Então, essa questão do não conhecer, não atenda.
Nós, como somos advogados, recebemos inúmeras ligações. Qual é a minha conduta hoje? Eu vejo um número que eu não conheço, quando eu atendo eu fico calado. Até falar. Se não falar, vai cair. Eu não falo. Eu faço isso. Pronto. Então, são coisas que a gente pode até entrar... Espero que ninguém entre numa paranoia, né? Principalmente depois do curso. Mas, assim... Sim. São coisas básicas que às vezes a gente esquece e acaba... Eu tô cansado de falar para minha mãe, não fique apertando em links que a senhora não sabe o que é. Eu não aperto em WhatsApp, justamente. Eu acho, eu não Mas sei se é o phishing, idoso... mas é justamente ter esse cuidado de você não clicar no link, porque aí a turma vai pegar as informações e já era, né? Então, assim, é muito importante isso. E já que estamos no final, eu queria agradecer, porque tem... Inclusive, Então, Fernando, estamos em Portugal... Tá? Tem advogados de Portugal, a doutora Ana Paula, um prazer estar aqui. Estamos na Argentina, a doutora Suzana Monte, muito obrigado por estar aqui nos acompanhando. Temos os meus alunos de pós-graduação, alunos de graduação, advogados que nos acompanham, enfim. Achei que foi muito produtiva a nossa... Raimundo, obrigado. Olha, agradeço também Guilherme Frazão, nosso presidente da Comissão de Legislação Processual, João Paulo Alves, advogado, Bárbara Nascimento, advogada também, Saraiva... Reis cumprimentou aqui também. Obrigado, Reis. Mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho que você faz na diretoria do AB de Arco Verde. Bom, então, Rênio, muito obrigado pela presença. Tenho certeza que todos que estão nos assistindo gostaram muito desse podcast. Foi novas informações, né? E eu acho que a gente vai ter que repetir esse curso aí em breve, viu? Tem muitas especificidades. Né? Tem muita coisa. Tem uma hora que... Acho que vocês têm que passar uma semana em Caruaru. Vai ter uma hora que eu e o professor Raimundo vamos nos divorciar, que ele vai falar do processo penal e eu vou falar de sucessões. Sim. No direito digital. Mas é muito bom, Fernando, essa troca de experiência. E como eu te disse... Eu fazendo um curso junto com o professor Raimundo e aprendendo com o professor Raimundo. 2 dias depois eu estava usando a ferramenta. Então, assim, cara, é imperdível. O eleitoralista, o advogado eleitoralista, o que é que ele vai fazer agora nessa eleição? Com fake news, com propaganda eleitoral, se ele não conhecer essas ferramentas. Tá? Então, é um curso que, de fato, não é para advogado criminalista, é para advogado. Você foi advogado, esse curso é para você. Esse curso é para você. Queria agradecer demais aqui ao professor Raimundo, que sempre está aí colaborando conosco. A colaboração agora não é direta comigo, é com a OAB de Caruaru, mas eu me sinto contemplado pela amizade que eu tenho com o Fernando e por essa ponte aqui tão estreita que a gente tem com a OAB de Caruaru. Então já me sinto parte, um pedacinho aqui da OAB de Caruaru. Fernando, muito obrigado pelo seu convite, pela sua amizade, pelo respeito que você tem pela nossa advocacia do Sertão, né? Trago sempre abraço dos colegas lá do Sertão, da nossa diretoria, doutor Genilson, doutora Luziele, doutora Joyce e doutor Lucas, nosso vice-presidente. Grandes amigos. É verdade. Felipe, que aqui está presente, Felipe Carvalho, ele é presidente da nossa Comissão de Agilização Processual. Muito bem. Então ele pegou uma incumbência muito boa, viu, Felipe? Já mas começou tenho por aí. Certeza que dá conta tranquilamente do serviço. Vandré Tenório, que você citou aí, é meu estagiário lá da Procuradoria do município, São José do Egito. Então, um abraço, Vandré. Um abraço a Devânio, aqui, aluno meu também. Vários alunos entraram aqui na live. Então, só agradecer a todos que assistiram a nossa live, esse podcast, e agradecer especialmente a Diego, que está ali, né? Diego Cândido, que é o presidente da comissão de prerrogativas. Guerreiro, um guerreiro de primeira ordem. Que está organizando esse evento de logo mais, né? Então, meu agradecimento vai para todos que fazem a OAB Caruaru e para você, Fernando. Obrigado, pela amizade, pelo carinho de sempre. Muito obrigado. Obrigado. E, Rênio, eu vou lhe dizer o seguinte, nunca houve uma aproximação tão grande da OAB Caruaru com o Sertão. Né? Na história, a OAB Caruaru, que é a mais antiga do Norte-Nordeste, são 64 anos de história, e nós conseguimos justamente aproximar, né, todas as subsecções diante de um trabalho feito em coletivo, né? E agora eu acredito que não tenha nem mais ponte entre Caruaru e São José do Egito e Afogados, que ela é tão próxima agora que não precisa nem de ponte, é só dar um passo. E agradecer aqui a todos que estão nos assistindo. Everaldo Paladino disse assunto pertinente a todos nós. Parabéns a todos. Doutor Fernando, obrigado. Everaldo, Garden, Caruaru. Giorgio, presidente da OAB de Garanhuns, aqui também nos acompanhando. Abraço, Giorgio. Agradeço a atenção de sempre e a nossa parceria.
Hilton Laureano também e Guilherme Frazão. Ele diz aqui, a jurisprudência do STJ não dá descanso aos advogados. O curso tem que ser, no mínimo, semestral. Olha aí a incumbência. Jaqueline Cruz, nossa presidente da Comissão de Direito Digital, muito bom, parabéns pela temática e pelo podcast. Obrigado, Jaqueline. E, olha, vamos terminar aí os últimos preparativos para fazer o podcast da Comissão de Direito Digital. Tenho certeza que será um sucesso. Vamos trocar figurinha. André Tenório também já deu os parabéns aqui. Rian Veras, obrigado, Rian, pela sua audiência. A todos vocês. E agora, com a palavra final, nosso convidado também, Dr. Raimundo Albuquerque. Obrigado, Raimundo. Fernando, mais uma vez, obrigado, né? Sempre digo, chamou. Tem até um colega lá em Recife que ele diz assim, que ele bota, sabe aquele símbolo, aquela figura que tem o Batman no topo e o símbolo, né? Ele diz, porra, tá meu Batman, bicho. Então é assim, precisou, manda o sinal que a gente tá aqui. Para mim é um prazer estar aqui. Gosto muito da região aqui e você vem fazendo um trabalho brilhante, cara. Obrigado. É uma coisa assim que eu acho que a advocacia precisa, né? Merece. Esse trabalho que você vem fazendo assim é top demais. Então eu queria agradecer pelo convite, né, de estar aqui nessa terra maravilhosa que gosto pra caramba. Como eu já falei, sou um cara do mar porque sou surfista, sou mergulhador, mas adoro estar aqui. Queria agradecer também ao Diegão ali, amigo aí de longas datas. Toda vez que ele toca no assunto comigo, inclusive já conversamos assim rapidamente, até lanço aqui um desafio para ver se no segundo semestre a gente faz um curso de investigação digital para os advogados. Eu acho que nesse primeiro semestre, viu, Raimundo? Vai depender da sua agenda. E aí, enfim, estou aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui também, alunos, advogados, pessoal do exterior, como eu disse, a OAB Caruaru, aí, ó, Portugal e Argentina. E é isso. Vamos trabalhar, mãos à obra. Beleza. Muito obrigado, Fernandão. Raimundo, Rênio, mais uma vez, obrigado. Até por conta que eu sei que a agenda de vocês é bastante corrida. Vocês tiraram praticamente 2 dias, porque ontem vocês já estavam aqui, né? Hoje, o dia inteiro. Né? E pelo carinho que vocês têm com a nossa subsecção, o carinho que vocês têm com toda a nossa equipe, nossa diretoria, conselho. A gente sempre fala que ninguém faz nada sozinho. Eu fico muito feliz de fazer parte desse grupo de advogados, né, que tanto defendem a advocacia de todo o estado, do interior, da capital, se dedicam, abrem mão do seu momento de lazer, do seu momento profissional para poder contribuir de maneira voluntária, que todos nós que fazemos parte do sistema, nós somos voluntários e trabalhamos com muito amor, com muito afinco, muitas vezes colocando dinheiro do próprio bolso, né? Então, assim, sacrificando tempo com a família. Mas a gente sempre tem aquela frase que quem não nasce para servir, não serve para viver. Então, nosso trabalho é sempre colaborativo e dessa forma, de pouquinho em pouquinho, a gente vai transformando a nossa sociedade, vai transformando a nossa realidade, né? A nossa cidade, a nossa advocacia. E agradecer também a toda a nossa equipe aqui que está no podcast, Felipe, né? Diego Cando, Mary Marques, Lucas, todo mundo que está contribuindo para o nosso trabalho. E dizer a vocês que até o próximo episódio, pessoal. Espero que tenham gostado, tenho certeza que gostaram, isso aí é fato, pelo conhecimento que os nossos convidados trouxeram aqui. Por favor, sigam o nosso podcast, nossas redes sociais. Inclusive, vou abrir rapidamente espaço. Rênio, sua rede social? Rênio Líbero. Arroba Rênio Líbero no Instagram. E Raimundo? Prof. Raimundo de Albuquerque. Prof. Raimundo de Albuquerque. A minha é Fernando Júnior ADV. Tem o Instagram da OAB Caruaru, @OAB Caruaru. Então, o que vocês precisarem, pode contar conosco. E, mais uma vez, convido a todos vocês a seguirem as ações da OAB Caruaru, nossas palestras, cursos, né, nossos eventos em si. Parabenizar a todos vocês. Sigam nossa rede social, curtam esse episódio, comentem, compartilhem. A gente faz com tanto carinho, com toda a dedicação. E a gente só pede que essas informações elas cheguem ao máximo possível de pessoas para que a gente possa cada vez mais transformar a vida delas, seja da sociedade, seja da advocacia. Então, um forte abraço a todos e até a próxima.